O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, com toda a igreja, celebramos com essa festa e com alegria a festa da Santíssima Trindade. A igreja que celebra, ao mesmo tempo reflete, medita, ora, reza a partir dessa experiência. O que celebramos hoje então? A primeira coisa que celebramos nessa festa é a nossa capacidade de falar de Deus. Deus é um mistério? Sim ou não? Mas não é um absurdo. Deus é um mistério, mas não é nada absurdo que eu não possa compreender, que eu não possa olhar e dizer, isso é uma experiência, Deus é algo que eu posso tocar, ver, compreender, viver. Não é um absurdo. Tem gente que acha que Deus é um absurdo filosófico, um absurdo científico, mas Deus não é nada disso. Deus é mistério, sim, mas inteligível. A razão humana, a nossa inteligência, consegue falar sobre Deus. E consegue responder uma das perguntas que está no nosso coração, desde quando a gente apareceu lá nas cavernas da humanidade. Nos primórdios, no princípio dos princípios, bem nos comecinhos da nossa história. Quem é Deus? O que é Deus? Quando a gente celebra a festa da Trindade, também tocamos nesses assuntos. E com a graça de Deus, porque Ele mesmo nos criou e somos obras das suas mãos, trazemos em nós a inteligência e a razão que nos permite falar dEle, compreender Ele, compreendê-lo. Nós estamos aqui nessa noite, também você que está em casa acompanhando, sempre estamos aqui porque nós sabemos quem é Deus. Ainda que permaneça um mistério para nós, nós sabemos quem é Deus. Nós temos uma resposta razoável, uma resposta inteligível, uma resposta agradável, uma resposta que também, de certa forma, nos satisfaz e nos motiva a buscar mais e mais. Toda a teologia, toda a catequese são respostas que são dadas. E a gente deve sempre estudar, sempre compreender, buscar. Está aí, o conhecimento que nós produzimos são conhecimentos que nos ajudam a melhorar a nossa experiência com Deus. Porque para com Deus, para com a divindade, para com a transcendência, não basta apenas saber. O conhecimento de Deus é muito maior do que saber fazer umas continhas de matemática. É muito maior do que responder umas perguntas de física, ou de biologia, ou de geografia, ou de botânica, que são coisas boas. Deus, na minha experiência, começa a fazer sentido na minha vida. Deus é uma experiência no nosso coração que nos motiva a viver melhor. Qual é o grande sentido de termos fé? A salvação, a santidade,
mas sobretudo uma vida tranquila e em paz. Uma vida que tenha sentido. Deus nos motiva a fazer o bem e a viver bem. Da onde nos vêm os nossos bons propósitos dessa vida? Da onde nos vem a busca que trazemos no nosso coração da felicidade, do bem-estar? Vem dessa experiência com Deus. Da onde vem o desejo que temos de amar e fazer o bem e ser solidário, generoso, partilhar? Vem também da nossa experiência com Deus. Nessa noite celebramos tudo isso. Celebramos a nossa resposta, a resposta cristã, a resposta católica, à pergunta quem é Deus, nesse processo todo aí de 2000 anos, que é a história da nossa igreja, da nossa teologia. As comunidades cristãs lá nascentes foram construindo também a sua resposta a partir da experiência. Você não vai encontrar na Bíblia lugar nenhum dizendo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, escritinho assim, numa tese, Deus é unitrino. Uno na sua natureza, trino na sua manifestação. Isso você não encontra na Bíblia. Mas você encontra o Pai, não encontra Deus lá, não. Sim ou não? Você encontra o Pai. O Pai. Encontra o Filho? Encontra o Espírito Santo? Sim. 3 deuses então, Padre? Não. A manifestação de Deus na sua pessoalidade. Padre, por que é pessoa? Por que é assim? Por conta da relação. Quando a gente fala de pessoa, fala que Deus é pessoa, primeiro a gente está falando duas coisas bonitas aqui para a gente entender. Quando a gente fala que Deus é pessoa, uno na sua natureza e trino na sua pessoalidade, estamos falando das relações. Primeiro, a relação. O Pai está numa relação para com o Filho para com o Pai e o Filho para com o Espírito Santo, e o Espírito para com os dois, para com o Pai e para com o Filho. É uma experiência de relação. Relação. Função, missão, criar, comunicação da salvação, da santidade, mas sobretudo de relação. E nessa relação do Pai, do Filho com o Espírito Santo, a relação que mais gira nessa experiência entre os três é a experiência do amor. Por isso São João vai dizer, Deus é amor. Deus é amor. Por conta da experiência. Se Deus não fosse, presta atenção no que eu vou dizer. Se Deus não fosse trino, na sua experiência de pessoa, como que poderia amar? O amor é para fora, não é? O amor é na relação com o outro. O amor seria um self-amor. Deus seria o ser mais egoísta do mundo, se não fosse trino na sua relação, na sua experiência. Que o Senhor nos ajude a viver essas experiências também do amor. De viver essa experiência do amor que se manifesta sempre no encontro. Em Deus não há solidão. Em Deus não há solidão. E não há carência também. Na experiência da unidade, da trindade e do amor, nunca há uma experiência de solidão. Como também para nós, irmãos e irmãs. Na nossa relação com Deus, na nossa experiência com Deus, nunca haverá solidão. Aquele que responde a sua pergunta para com Deus, aquele que põe no coração e faz com Deus uma experiência de amor, nunca estará sozinho. Não há espaço para solidão. Não há espaço, não há lugar para carência. Deus vem ao nosso auxílio, Deus vem ao nosso socorro, Ele comunica o seu amor, é pessoa presente, que ama, integra, renova, restaura, liberta,
abençoa, cura. Um Deus que se manifesta, um Deus que me enxerga, um Deus que me vê, um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim. Que o Senhor nos ajude a mergulhar sempre nessas experiências, e entender dessa experiência mais profunda da Trindade. Mais do que o conhecimento teológico, que é muito bom, mais do que o conhecimento catequético, que também é maravilhoso, mais do que uma celebração litúrgica que é fantástica. Tem a minha experiência do amor de Deus. E no amor eu sou capaz de compreender, porque sou capaz de viver. No amor sou capaz de viver e sou capaz de experimentar tudo isso e dar testemunho da beleza de crer, amar, adorar e servir a Deus. E nessa experiência fazer também como São Paulo disse, esse amor que está no meu coração, que Deus já transbordou em mim, e me permite falar dele, e me permite vivê-lo. Este amor também que está em mim, ele transborda para fora de mim. Como é pessoa, e somos pessoas, e como estamos sempre na relação um com o outro, na vida de comunidade, na vida da assembleia que se une, na vida da família, lá no trabalho, a gente não está sozinho, nunca sozinho. Já repararam isso? Nunca sozinho. E quando a gente fica muito sozinho, a gente vai ficando doente. A gente fica assustado, não fica assustado? Quando você percebe que alguém está ficando sozinho, você deixa a pessoa ficar sozinho, José? Não. Começou a perceber que fulano está se trancando no quarto, já não sai mais para almoçar com a gente, já não toma café com a gente, já não quer mais ficar junto com a gente. O que a gente fala? Opa, tem coisa errada aqui, porque não é assim para ser. Nós somos relacionais. Fizeram uma pesquisa e perguntaram assim, o que é vida boa? O que é vida boa? Vida boa é carro? Vida boa é carro? Vida boa é conta bancária com 10 dígitos? É boa, igreja? É isso ou não? Sim, eu acho que tudo isso faz parte da nossa vida. Mas vida boa não é isso. A vida boa não está ligada à matéria. A vida boa, vai lá, depois você coloca na internet lá, você vai ver o videozinho do moço lá. A vida boa está, sabe, ligada aonde? Na relação. Quem tem relação boa, tem vida boa. Nas relações. Nas relações. Na relação que eu tenho com meu esposo, na relação que eu tenho com minha esposa, na relação que eu tenho com meus amigos, na relação que eu tenho lá com o meu chefe do trabalho e o chefe com os seus subalternos, na relação que eu tenho com a sociedade. Pensa, se a gente vivesse loucamente na rua, por aí afora. É estranho, por exemplo, quando a gente está no trânsito. Presta atenção nisso. A gente está no trânsito e alguém nos corta e a gente xinga ou faz o sinal. Sabe o sinal, daquele sinal. A gente não está com uma boa relação no trânsito. A gente não está com uma boa relação na sociedade. Isso não é bom. Isso envenena a nossa alma. Estraga a nossa vida. Qual é o grande problema no seu trabalho? É só o salário? Nem sempre. Qual é o grande problema no seu trabalho? As condições de trabalho? Está faltando o uniforme para você trabalhar? Também é um problema. Mas você não vai deixar o seu trabalho por conta disso. Nem sempre você deixa. Agora, o problema está quando a gente começa a ter problema de relacionamento com o chefe, ou o chefe com a gente, amigos de trabalho. Porque não é para ser assim. A festa da Trindade nos ajuda a tocar nessas experiências. Da beleza, da força, da verdade, das relações de amor que tornam a nossa vida boa. Que torna a nossa vida muito mais feliz. Olhar para Deus,
responder à pergunta sobre Deus, experimentar toda a força do amor de Deus, compreender isso. Jesus disse que nos daria o Espírito Santo, e até as coisas futuras o Senhor iria nos revelar, e Ele faz em mim e em você, faz em nós, faz em cada um de nós, continua fazendo na igreja, para que a gente possa compreender essas coisas, viver melhor, estar melhor, ser feliz na reprodução da experiência de Deus, que é amor. Fiquemos em pé, vamos pedir essa bênção nessa noite, pedir o Espírito Santo que nos ajuda